Meus irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-los a abrir as Escrituras em 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos quase terminar o capítulo 8 hoje, ainda vai ficar um pedacinho para o próximo domingo. Mas vamos abrir as Escrituras nos versos 54 até o verso 61 nessa manhã. 1 Reis, capítulo 8, do verso 54 ao verso 61. Essa é a parte do capítulo em que o rei Salomão, ele volta-se agora para o povo de Israel. Eles estão ali juntos na inauguração da casa do Senhor. Salomão já orou a Deus, mas aqui nesse trecho ele fala com o povo, mas ainda com um espírito de oração, com atitude de oração para se comunicar ao povo. E ele de fato faz petições aqui ao Senhor Deus, nessa palavra que ele agora profere ao povo, que acompanha a cerimônia de inauguração da casa do Senhor, do palácio do nosso Deus. O texto diz assim, irmãos: Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu povo, ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, Senhor dos exércitos, Deus do rei Salomão e nosso Deus, Deus de toda a terra, de todos os homens, de toda a criação. O Senhor que reina absoluto sobre todas as coisas que criastes. A Ti, Senhor Deus, nós suplicamos nessa manhã, pela graça e pela misericórdia. Estende sobre nós as Tuas mãos, Senhor Deus, para nos abençoar. Apesar dos nossos pecados e de não sermos merecedores, nosso Deus, Tu é grande em misericórdia e perdão, Senhor. E é assim que nós nos achegamos a Ti, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo o favor do Senhor, reconhecendo que o Senhor tem ajudado o Seu povo ao longo de todas as gerações da história. O Senhor tem demonstrado a Sua grande misericórdia e graça, apesar de todos os povos, Senhor Deus, que Te amam e Te servem, terem sido povos pecadores, mas em Cristo os pecados são perdoados. E nisso nós também descansamos, Senhor, pois é em Teu Filho Jesus Cristo que nos achegamos à Tua presença. E é no nome de Jesus Cristo que Te cultuamos e que fazemos as nossas petições e que esperamos do Senhor. Fale conosco na Tua palavra. Convença o nosso coração, Senhor Deus. Torne as Tuas palavras claras a nosso entendimento, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e possamos também, com toda a razão, de modo racional, louvar e bendizer o nome do Senhor diante dos homens.
Nós te pedimos isso, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, nós estamos aqui chegando no momento final da celebração de inauguração da Casa do Senhor, esse grande projeto do rei Salomão, que foi dado ao rei Salomão. Na verdade, é um projeto de Davi, o pai de Salomão, mas Deus não permitiu que o próprio Davi construísse a casa. Mas ele disse a Davi que o seu filho, que reinaria no seu lugar, escolhido por Deus, o seu filho construiria a casa do Senhor. E toda essa história, irmãos, que aparece já nos capítulos anteriores aqui do livro de Reis, a partir do capítulo 6, 7 e agora o capítulo 8, dá-se a construção da casa até o cume, o ápice dessa passagem, que é a casa sendo inaugurada, o Senhor recebendo a casa, entrando na casa, e agora Salomão orando ao Senhor, agradecendo a Deus, fazendo suas petições, suas súplicas ao Senhor, e neste último momento que chegamos hoje, Salomão volta-se para a congregação dos filhos de Israel, estão ali todos numa atitude de reverência diante de Deus. Note que o texto diz que Salomão estava em sua oração de joelhos, com seus braços erguidos aos céus, clamando pelo Senhor, orando ao Senhor nessa posição, e essa posição, claro, ela demonstra o total respeito e confiança e reverência que o rei Salomão tinha diante de Deus, e assim toda a congregação estava com Salomão nesta oração. Agora, o rei Salomão, depois de orar, aqui no verso 51, nos versos anteriores, no versículo 53, ele termina a sua grande oração, mas agora ele volta-se para o povo de Israel para abençoar o povo de Israel. Essa, irmãos, era uma prática entre os israelitas, uma prática que Moisés já fez, e depois de Moisés, os homens de Deus faziam também, que era, em nome do Senhor, abençoar o povo. Às vezes nós vemos essa prática nas igrejas evangélicas, quando depois do culto, ou às vezes depois da ceia do Senhor, ou em qualquer outra ocasião, é dada a chamada bênção apostólica. Não são todas as igrejas que fazem isso, e nem se faz isso rotineiramente, mas a bênção, ela é algo que vem lá do Antigo Testamento, ela passa pelo Novo Testamento e ela está registrada nas Escrituras Sagradas. E não há pecado nenhum em abençoar o povo em nome do Senhor. Às vezes as pessoas criticam a bênção apostólica em si, porque de fato aquela bênção apostólica, ela está inserida num contexto de carta, então ela não é um contexto de culto. Quando Paulo dá a bênção apostólica, ele não está num culto, ele está escrevendo uma carta, e ali na carta ele dá a sua bênção para as pessoas, as igrejas que estão recebendo a carta. Mas, e também pelo fato de Paulo ser apóstolo, então algumas pessoas acham que a bênção apostólica não caberia na igreja do nosso tempo. Mas a bênção em si, o fato é que a bênção é de Deus, é uma bênção que nós damos em nome do Senhor, essa bênção em si, ela percorre todo o texto sagrado. E aqui nessa passagem específica, o rei Salomão, acabada a sua oração, o verso 25 diz que ele se põe de pé e abençoa toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo, então segue ali a bênção, que é, como eu disse a vocês, uma bênção e uma oração propriamente dita. Enquanto ele abençoa o povo de Israel, ele também clama a Deus para que esta bênção que ele está dando seja efetuada pelo Senhor. Eu quero destacar com vocês essa manhã, meus irmãos, alguns pontos nessa bênção que o rei Salomão profere. Especialmente destacar que a bênção de Salomão, ela está completamente embebida de uma boa teologia. Então, a bênção não é simplesmente palavras ditas de qualquer forma,
sem raciocínio ou sem precisão teológica. A nossa bênção, ela precisa estar dentro da verdade da palavra de Deus. Eu não posso dar uma bênção a vocês que seja contrária à revelação divina, à revelação do nosso Deus. A bênção que eu darei a vocês e que todo pastor deve dar à congregação, ela precisa estar em harmonia com a verdade revelada. Então ela precisa ser teologicamente correta. Eu estava conversando agora há pouco aqui na igreja com a irmã Jesus e ela fazendo menção a algumas coisas que acontecem por aí que são assim, acontecem de qualquer jeito em muitas igrejas. Parece que não há ali uma ordem a ser seguida, uma verdade a ser proferida. Parece que simplesmente as pessoas falando qualquer coisa é suficiente. E isso não está certo, irmãos. Todas as palavras, todo o ensinamento, toda a oração, toda a bênção, ela precisa estar atrelada ou ela precisa descansar sobre a verdade profunda da palavra de Deus. A nossa palavra, assim como a nossa vida, precisa ser vivida de acordo com as Escrituras Sagradas. E isso significa uma vida teologicamente vivida em harmonia com as Escrituras. Não podemos viver de qualquer jeito. Não andamos de qualquer jeito. Não pensamos de qualquer jeito. Nós não tomamos decisões de qualquer jeito. Tudo que nós fazemos precisa estar em acordo com a palavra de Deus. Senão, não estamos em submissão às Escrituras Sagradas. Não vivemos conforme as Escrituras Sagradas ensinam. Mas se nós, antes, fazemos tudo conforme a palavra, nos preocupamos em viver conforme a palavra, então fazemos como a Escritura manda. Pelo menos procuramos fazer como as Escrituras mandam. É comum também, ainda a título de exemplo, nós ouvirmos as orações das pessoas e a partir das orações que as pessoas fazem na igreja, nós identificamos a teologia dessa pessoa. Se ela tem uma boa teologia ou se ela tem uma má teologia. Se ela está entendendo as grandezas de Deus ou se ela não está entendendo as grandezas de Deus. Então, se você quer saber como uma pessoa pensa em termos teológicos, qual é a crença dessa pessoa, escute esta pessoa orando. Porque conforme ela ora, e isso na verdade, não é algo totalmente sem erro, mas é algo que geralmente denuncia como a pessoa crê. Então, você escuta a pessoa orar. A maneira como ela ora é a maneira como ela entende a sua teologia, como ela entende Deus, como ela entende o mundo, como ela entende a si própria. Se ela ora e diz, Deus, eu sou um pecador, tudo que eu faço está manchado com pecado, ela entende a verdade em relação ao homem. Se ela ora e diz, Senhor, Tu és grande, tremendo, soberano sobre a terra, tudo acontece conforme Tua vontade, ela entende quem é Deus e a soberania de Deus. Agora, se a oração dela vai de encontro a essas grandes verdades, você percebe que a teologia desta pessoa, ela não está conforme a palavra. As Escrituras, ela precisa crescer ou aprender mais, ela precisa ter mais profundidade nas coisas de Deus, para que ela tenha uma teologia forte. A bênção do rei Salomão a Israel, ela está cheia de uma boa teologia. E eu quero apresentar para vocês esse tópico aqui, especialmente a partir do verso 57. Nos versos anteriores, Salomão vai novamente relembrar a fidelidade de Deus. Ele diz, no verso 56, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E assim, ele relembra a fidelidade de Deus. Israel, naquele momento, era uma nação que vivia em paz, não estava em guerra.
Pelo contrário, a nação prosperava, crescia, se fortalecia. Então ele diz: Senhor, tu prometeu e agora nós vemos isso. A paz no nosso meio, a prosperidade, a crescimento. A mão do Senhor está aqui nos abençoando, nos ajudando. Nenhuma das tuas promessas falhou, nenhuma palavra do Senhor a nosso respeito caiu por terra, de todas as tuas boas promessas. O Senhor manteve a fidelidade, o Senhor cumpriu a sua palavra. Isso aqui Salomão disse várias vezes ao longo desses últimos capítulos. Várias vezes ele relembra a fidelidade de Deus. E ele começa a bênção ao povo de Israel, de novo relembrando essa fidelidade a Deus. Eu acho que isso, irmãos, serve para nos lembrar, olhando para as atitudes do rei Salomão, como a fidelidade de Deus é importante, porque nós dependemos dessa fidelidade do Senhor. Nós somos salvos porque Deus prometeu nos salvar. Fidelidade, Ele mantém sua promessa. Se Deus não fosse um Deus fiel, a sua palavra não precisava se cumprir. Ele poderia simplesmente mudar de ideia. Ele poderia simplesmente quebrar a sua própria palavra. Ele poderia não cumprir a sua promessa, mas Ele é fiel. Salomão relembra várias vezes a sua fidelidade. Fidelidade para com seu pai, Davi, fidelidade para com ele mesmo, fidelidade para com o povo de Israel, fidelidade em derrotar os inimigos de Israel, fidelidade na construção do palácio que ele prometera. Todo o tempo, o rei Salomão está lembrando a fidelidade do Senhor. Fidelidade, portanto, é um ponto importante nas palavras do rei Salomão. Ele exalta a Deus pela sua fidelidade. Aprendemos com o rei Salomão, meus irmãos, quando orarmos, a sempre lembrar da fidelidade do Senhor. Porque, na verdade, o próprio ato de orar, de buscar a Deus, significa que a fidelidade de Deus está ali na sua vida, porque você continua crendo em Deus e buscando a Deus. E você só faz isso porque o Espírito de Deus está contigo. Porque a mão do Senhor continua ali te conduzindo, sustentando sua fé, sustentando você naquele mesmo caminho seguro, o caminho de Deus. Se você fosse abandonado pelo Senhor, você nunca mais oraria. A oração não faria mais nenhum sentido para você, pelo menos não oraria a Deus. Poderia orar a outros deuses, poderia ter uma outra religião, poderia fazer qualquer outra coisa, mas não buscaria o Senhor. Portanto, a nossa própria oração, a atitude de orar, já denuncia a fidelidade de Deus em sustentar a nós mesmos na fé. Ore e agradeça a Deus, como Salomão fez aqui. Mas eu quero destacar com vocês, irmãos, é o que vem a seguir. Porque nós temos aqui um ponto da teologia que Salomão vai discutir na sua bênção ao povo de Israel, que vem sendo discutido ao longo da história. E esse ponto diz respeito à soberania de Deus, por um lado, e à responsabilidade humana, por outro lado. Então, para sermos uma igreja sadia, bíblica, nós precisamos defender ambas as coisas. Você precisa dizer: Deus é soberano, então Ele faz o que quer, como quer, quando quer, com quem Ele quer. Tudo que acontece é pela vontade de Deus, soberana. Você tem que defender isso. Se você não defende isso, você está indo num caminho diferente daquele que a Escritura ensina. Você nega a soberania de Deus. Por outro lado, você também precisa defender a responsabilidade do homem em todos os seus atos e pensamentos e palavras. Tudo que você faz, você é responsável. E aí surge um conflito,
Porque se você defende que Deus é soberano por um lado, mas defende que o homem é responsável por tudo que ele faz por outro lado, o conflito está na seguinte questão: se Deus determinou tudo na sua soberania, como eu sou responsável por algumas coisas que eu vou fazer? Se Deus determinou que eu creia no seu Filho Jesus Cristo e me deu a fé para isso, como Ele pode cobrar de uma outra pessoa se Ele não determinou na sua soberania que tal pessoa cresça em Jesus e nem deu a fé para tal pessoa crer em Jesus? Em que sentido esta pessoa é responsável pela sua própria descrença? Bem, a Bíblia ensina essa verdade. Ela ensina que o homem é responsável por tudo que diz respeito a ele, suas decisões, a sua crença ou a sua falta de crença, sua incredulidade, assim como Deus é soberano em salvar ou não salvar quem Ele queira. Veja, parece haver um conflito sério e real aí, mas isso é o que a Bíblia ensina. Mesmo quando nós temos dificuldades de aceitar alguma coisa, ou na verdade não de aceitar, porque o problema está exatamente nisso, em aceitar o que está escrito. Mas mesmo quando nós temos dificuldade de entender algumas coisas, se elas estão reveladas na palavra, nós temos que aceitá-las. Você deve apenas dizer: Senhor Deus, eu não entendo, eu não consigo entender totalmente. Aqui eu não consigo ir adiante no meu raciocínio. Ajuda-me nisso, Senhor, mas eu creio no que o Senhor está dizendo. Eu creio nisto e creio também nisto, porque ambas as coisas estão reveladas na Tua palavra. E não crer na palavra significa não crer na revelação divina, na verdade do Evangelho, das Escrituras. Significa não crer em Deus. E onde está esse conflito aqui, nessa bênção do rei Salomão? Versos 57 e 58. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Ele clama, ele começa suplicando que Deus esteja no meio deles, esteja com eles. Mas veja que a sequência da súplica do rei Salomão é o seguinte: esteja conosco, a fim de que assim incline o nosso coração. A fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os teus caminhos, guardarmos os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. A oração do rei Salomão, aqui nesta bênção que ele profere ao povo de Israel, é para que Deus, veja, incline o coração do povo, incline o coração de Israel a obedecer a sua palavra. Essa oração faz todo sentido, meus irmãos. Primeiro, porque se nós considerarmos a natureza do homem, a natureza humana, isso significa dizer que naturalmente o coração do homem não é inclinado para Deus. Pelo contrário, é inclinado ao pecado, a fazer as coisas que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus reprova, rejeita. Naturalmente, todos nós, toda a humanidade, ela vai seguir um caminho diferente daquele caminho que Deus estabeleceu. É um caminho não apenas diferente, mas contrário ao caminho de Deus. Se o caminho de Deus é para a direita, o coração humano sempre vai para a esquerda. Sempre é o contrário. Se o caminho de Deus é o caminho da paz, o coração do homem sempre está inclinado ao caminho da guerra. E assim é em todas as coisas. O coração humano, por natureza, é maligno. A natureza humana é inclinada ao mal, não ao bem. A natureza humana é inclinada à desobediência a Deus e não à obediência. Então faz sentido que o rei Salomão peça a Deus que incline o coração dele e do seu povo para a sua palavra, para as suas leis, os seus estatutos e juízos. O rei está pedindo que
o Deus Todo-Poderoso tome o povo e leve o povo a amar a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Essa é a oração do rei Salomão. Como o coração do homem é mau, é uma oração que faz todo sentido. Ora, pense assim, se você tem um filho que está andando em caminhos tortuosos, caminhos errados, como você ora por ele? Qual é o pedido que você faz diante de Deus? Geralmente, a oração, ela caminha neste sentido. Você diz: Senhor Deus, tenha misericórdia do meu filho. Tira ele desse caminho. Traga ele para o seu caminho, Senhor. Deus, que ele obedeça a tua palavra. Não é assim que você ora? Você está orando como Salomão. Você está pedindo que Deus incline o coração do seu filho para as coisas de Deus. E inclinado para as coisas de Deus, ele vai abandonar as coisas malignas, as coisas do mundo. Sempre é essa a oração, irmãos. E como eu disse, ela faz sentido porque o coração é perverso. Então, quando você considera a doutrina da depravação total, que todo homem naturalmente é inclinado ao mal e à desobediência a Deus, quando você ora pedindo socorro, auxílio divino, pedindo que Deus vá ali, molde aquele coração, incline aquele homem, você ora conforme o rei Salomão orou. E assim você precisa orar, conforme o rei Salomão orou. Mas há um outro ponto, e esse é o ponto essencial na súplica do rei Salomão: a soberania de Deus em fazer isso. E aqui, meus irmãos, um grande erro, ele é derrubado do altar, que é a autonomia humana absoluta. Algumas pessoas acham que Deus criou o homem e pôs o homem no mundo e disse, criou o homem racional, criou o homem com liberdade, com livre-arbítrio, e disse: faça, viva sua vida conforme você julgar correto. Aqui está a verdade e aqui está o erro. Siga a verdade. E o homem pudesse então livremente seguir a verdade. Quando Deus criou Adão, de fato era assim. Mas quando Adão pecou, nenhum homem mais consegue fazer o que Adão poderia fazer antes de pecar. Então o homem, ele não é autônomo, porque agora ele é escravo do pecado. Com a queda de Adão, todo ser humano caiu junto com ele. Eu, você, nossos filhos, nossos parentes, toda a humanidade está presa ao pecado. Toda a humanidade carrega uma natureza pecaminosa. Toda a humanidade tem o coração inclinado ao mal por causa da natureza. Ninguém pode seguir o caminho de Deus. Mas algumas pessoas acham que não, que o homem, ele pode sozinho sair do caminho perverso e ir para o caminho correto. Ele pode não pecar se quiser, ou pode andar no caminho do pecado, se desejar. As pessoas acham que ele tem poder e vontade para fazer isso, como se a vontade humana fosse livre e não escravizada. Mas o fato, irmãos, e nós vemos isso, é que não existe homens assim. Não existe ninguém na face da terra que tenha esse poder, essa habilidade, essa liberdade da vontade. Não há. A vontade é cativa, é escrava. Ela deseja o mal, ela quer o mal, ela quer caminhar no caminho tortuoso, ela tem prazer, ela se regozija com o pecado. Você não vai encontrar nenhum exemplar da raça humana, nenhum homem ou mulher ou criança ou adulto ou velho, nenhum que tenha um coração livre destas coisas, desta inclinação natural ao pecado. Mas as pessoas acham que Deus não interfere, que o homem, quando escolhe o caminho da verdade, ele escolhe por si mesmo. Ele tem poder, capacidade, habilidade de por si mesmo sair da lama do pecado em que ele está mergulhado
e ir para os caminhos de Deus. Mas veja, essa não é, nenhuma parte disso é ensinado nas Escrituras. Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta no rei Salomão: Deus, incline o nosso coração a ti. Nós mesmos não podemos inclinar o nosso coração ao Senhor, mas o Senhor, que é Deus, pode inclinar o nosso coração a ti. Inclinar significa levar a desejar, levar a querer isso. E só Deus, irmãos, tem o poder soberano de fazer essa mudança na vontade humana, no coração do homem. A Bíblia inteira vai nos ensinar isso. Essa é uma verdade que não está só no Novo Testamento. Vocês estão vendo aqui no Velho Testamento Deus dizer a mesma coisa. Salomão, na sua oração, ele está dizendo que só Deus inclina o coração, Deus pode fazer isso. Paulo vai repetir as mesmas verdades do Novo Testamento, o apóstolo Pedro também, os evangelistas vão repeti-la, mas ela também está no Antigo Testamento e não está só aqui. Há muitas outras passagens do texto sagrado no Velho Testamento que ensinam a depravação humana, por um lado, e a soberania de Deus em inclinar o coração de quem Ele quer a si mesmo. Por isso o rei ora e diz: Deus seja conosco, a fim de que assim incline o nosso coração, para que o nosso coração seja inclinado ao Senhor. Quantas vezes você orou e pediu isso? Na sua oração você disse: ó Deus, toma o meu coração, Senhor Deus, para que ele te obedeça, para que eu te obedeça. Você já deve ter orado muitas vezes assim, irmãos. Eu tenho certeza que você, se tem uma boa teologia, você já orou reconhecendo primeiro a sua rebeldia, a sua natureza, e orou pedindo a Deus que te ajudasse a obedecê-lo. Ajuda-me, Senhor, dobra a minha vontade, inclina o meu apetite, o meu desejo ao Senhor mesmo, a ouvir Tua palavra, a obedecer Tua palavra. Ensina-me a ser obediente. Quando você diz isso, irmãos, quando nós encontramos orações desse tipo, ensina-me a obedecer, ela tem a mesma conotação de inclinar o coração. É isso que você está dizendo. Quando você diz: Senhor, me ajuda a ser obediente, você está dizendo: Senhor, inclina o meu coração à Tua palavra. O rei Davi, na sua oração nos Salmos, ele diz: para que eu não incline o meu coração, para que eu não peque contra ti. Em outro lugar ele diz: inclina meu coração para que eu obedeça aos teus mandamentos. Mesma coisa que o rei Salomão diz aqui, Davi também diz nos Salmos. Então, essa já era a teologia. Esse é o entendimento de Israel. Desde o princípio, que Deus dobrava os corações do seu povo para que eles obedecessem a sua palavra. Nós aprendemos algumas coisas aqui desse ponto da soberania divina, irmãos. Primeiro, aprendemos que Deus realmente é soberano. Ele interfere na nossa vida o tempo todo. Não só aqui, não só no nosso coração, mas Ele interfere o tempo todo em nossa vida. Então você sabe que Deus é soberano. Você já provou isso, mas veja, Ele interfere na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Ele interfere quando Ele consegue invadir com seu poder a sua natureza caída. A natureza humana caída é como um reino inimigo, é como um império que se levanta contra Deus, e Deus vai até este reino e abate este reino para que você obedeça ao novo rei, Deus, ao grande rei, não ao seu coração mesmo, à natureza caída, mas que você obedeça a Deus em sua palavra. Ele faz isso, Ele interfere, Ele vai ao centro do homem, Ele quebra as algemas, as cadeias, Ele liberta, Ele triunfa no coração caído.
Assim é o Senhor, o nosso Deus. Se Deus não fizesse isso, irmãos, primeiro, se Ele não tivesse poder para fazer isso, Ele não seria Deus. Haveria algo impossível para que Ele fizesse, algo maior do que o seu poder, mas Ele é poderoso. Isso não é páreo para Deus quando Ele quer. Em segundo lugar, isso mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o homem caído e seu desejo pecaminoso, sua vontade que está maculada pelo pecado. Deus vai ali e limpa. É como um agricultor que vai podando as árvores, vai tirando ali os galhos secos, espinhosos, as folhas murchas, para que a árvore cresça, se desenvolva, se torne uma árvore sadia. Assim Deus faz no coração do homem. Ele fez no seu coração. Ele agiu poderosamente, inclinando sua vontade a Ele mesmo. Nós aprendemos muitas coisas desse ponto da soberania de Deus. Nós aprendemos que a nossa fidelidade à palavra, ela depende de Deus. Ela depende de Deus inclinar a nossa vontade à vontade das Escrituras, que é a vontade de Deus. Ela depende de Deus nos fazer entender, iluminando o nosso entendimento com o Espírito Santo, dando clareza à nossa inteligência pelo Espírito Santo e nos fazendo desejar e amar e ser obedientes às Escrituras Sagradas. É isso, tudo isso é um poder de Deus. Veja, Deus não crê por você, Deus não obedece por você, por isso a responsabilidade humana. Os atos ou o exercício desse poder de obedecer é seu. É você que crê em Deus, mas é Deus quem leva você a crer. É Deus quem leva você à obediência, a amar as Escrituras, a, diante da palavra de Deus, se submeter. Esse poder é de Deus. O exercício é você quem faz. A capacidade de levá-lo a isso vem de Deus, mas quem caminha nessa estrada é você. Então nós temos muitas lições, irmãos. Obedecer a Deus, guardar os mandamentos, estatutos e juízos, esse conjunto de palavras que estão no verso 58, elas de fato dizem uma coisa só: obedecer a palavra de Deus. Porque o que é chamado aqui de andar nos teus caminhos, ou nos teus mandamentos, ou estatutos, ou juízos, tudo isso é uma referência à palavra de Deus, às leis de Deus, às promessas de Deus, a todas as coisas que estão reveladas nas Escrituras. Então, todo esse conjunto de petições aqui de Salomão em relação à obediência diz respeito unicamente à revelação, às Escrituras Sagradas, à vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vontade de Deus revelada. Essa nós conhecemos e é a ela que nós devemos obedecer. Mas tem um outro ponto importante, que é o verso 61. Depois eu vou voltar para o 59 para tratar de um meio termo aqui. Mas no verso 61 nós temos então a responsabilidade humana sendo apresentada. Veja o que diz o rei: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Aqui o rei Salomão, na sua oração, está dizendo que o coração do seu povo precisa ser perfeito, precisa obedecer. Ele está mostrando que esta é a responsabilidade do povo. Ele está falando com o povo de Israel. Lembrem bem, ele está proferindo uma bênção para o povo de Israel. E ele está dizendo que o povo de Israel precisa ter um coração perfeito diante do Senhor. O povo de Israel precisa andar nos estatutos de Deus, precisa guardar os mandamentos do Senhor, isto é, obedecer os mandamentos do Senhor, como hoje eles estavam fazendo, estando diante de Deus em reverência, em obediência.
para que eles façam isso até o fim. É o que o rei Salomão está peticionando aqui. No verso 60 ele diz o seguinte: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E aí então ele diz que seja perfeito o vosso coração. Ele está falando com o povo, com o seu povo. Ora, ele acabou de pedir para que Deus incline o coração do povo à obediência. Então ele acabou de solicitar um ato de soberania divina, para que Deus dobre o coração do povo a Ele mesmo. Mas agora Ele coloca o povo em responsabilidade. Ele diz: o coração de vocês deve ser perfeito, deve andar em obediência a Deus todos os dias. Vocês precisam guardar os estatutos do Senhor, guardar os seus mandamentos. Ele coloca a responsabilidade agora sobre o povo de Israel. A nação de Israel precisa obedecer. Vocês estão conseguindo observar que há aí uma espécie de conflito aparente? Por um lado, a soberania. Não, se Deus vai fazer isso, se Deus vai inclinar o coração do povo, por que eu vou orar pedindo que o povo obedeça? Se eu já estou orando para que Deus leve o povo a fazer isso. Esse é o conflito aparente. Porque aqui Salomão fala da soberania e agora da responsabilidade humana. Ele está dizendo o seguinte: você precisa obedecer a Deus. Você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Ser perfeito em obediência. Olhar os estatutos do Senhor e se submeter a eles. Você precisa ser fiel. Você precisa fazer isso. Ele não fala só da soberania. Algumas igrejas calvinistas, e às vezes hipercalvinistas, elas dão uma ênfase exagerada à soberania divina. A ênfase exagerada é aquela que retira a responsabilidade e foca só na soberania. Então elas pregam a soberania de Deus, falam tudo que é verdadeiro sobre Deus e sua soberania, mas não dizem nada e, aliás, negam a responsabilidade humana. Elas não vão falar nada acerca do homem e sua responsabilidade. Deus fará tudo. Essa é uma teologia errada. É uma teologia que mata a igreja. Não é a teologia bíblica. É como se você falasse que Deus é amor, e amor, e amor, e esquecesse que Ele também é juízo, é justiça, é fogo devorador, é fogo consumidor. Então, se você diz uma coisa e nega outra, você não tem uma teologia correta. Muita gente, quando escuta falar que Deus trará juízo, castigo, que será horroroso o juízo de Deus sobre os ímpios, elas não ficam satisfeitas com isso, elas negam isso, elas são contrárias a isso e saem em defesa de Deus, dizendo: não, Deus é amor, Deus é isso, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas ninguém está negando isso. Ele é tudo isso, mas é isso aqui também. Este é o ser de Deus revelado na palavra. Então, quando nós falamos da soberania divina, nós também não podemos negar a responsabilidade humana, porque ela está revelada. O homem é responsável por todos os seus atos. O homem dará conta a Deus, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele é responsável. Deus não vai condenar ninguém que não seja responsável por todos os atos, que não seja em si mesmo um pecador não arrependido. Serão condenados todos que rejeitam a Deus, rejeitam sua palavra, que decidem caminhar nos seus pecados, que decidem abandonar a Deus, que se rebelam contra a verdade e andam no caminho do erro. Estes serão condenados. Estes receberão juízo, porque eles são responsáveis pela escolha que fizeram, pela decisão que tomaram. Então Salomão clama para que o povo obedeça. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor. Amem a Deus, obedeçam a Deus em tudo,
Irmãos, essa palavra que Salomão usa em relação à responsabilidade humana, ela é muito importante. Porque às vezes, isso também é uma má teologia. Às vezes nós simplesmente achamos que por Deus ser Deus e nós sermos o seu povo escolhido, os eleitos de Deus, nós temos que obedecer a Deus, claro, mas também não precisa ser perfeito. Você pode ser um crente meia boca e vir para a igreja é suficiente, mas daí na minha casa, no meu trabalho, na minha vida fora da igreja, eu posso ser um crente mais ou menos. Eu não vou negar Cristo, mas também não vou me esforçar para mostrar que eu amo a Deus. Eu não vou me esforçar para que as pessoas vejam que eu sou um crente. Eu simplesmente vou ficar na minha, vou ser parecido com os meus amigos, vou estar ali na mesma vibe do mundo, conforme as pessoas do meu lado vivem, sem que com isso eu peque explicitamente, eu negue a Deus, eu fale mal da Bíblia. Eu não vou fazer isso, mas também não vou deixar de me acomodar ao mundo em algumas coisas. Note, Salomão, na sua bênção ao povo de Israel, ele diz que o povo precisa ser perfeito com o coração diante do Senhor. Quando Jesus Cristo, na grande comissão, diz que a igreja precisa ensinar, Jesus diz: ensinando todas as coisas. Sempre é a totalidade. Na obediência, em todas as Escrituras, nós nunca vamos ser ensinados que Deus nos pede para obedecer algumas coisas. Que Deus nos pede, olha, a sua fé é suficiente em mim. A obediência pode ser mais ou menos. Você nunca vai ouvir isso na Bíblia. Ele sempre vai querer tudo de você. Obedeça tudo. Guardai todos os meus mandamentos, ele diz. Ser fiel em todas as coisas. Crê de todo o coração. Sempre é assim. Sempre é tudo, completo. Isso não quer dizer que você fará, que você poderá ser completamente obediente a Deus, mas quer dizer que você precisa se esforçar para ser completamente obediente a Deus. Você precisa querer obedecer a Deus em tudo e trabalhar para fazer isso, mesmo que caia no caminho, mesmo que não consiga, que tropece, mesmo que seus pés se desviem. Tente ser fiel. Tente ser fiel em todas as coisas. Tente ser o melhor crente de Teresina. Tente ser o crente mais fiel desta igreja e de todas as igrejas. Mas se o seu conceito é: Deus me chamou a crer, a obedecer, mas eu nunca vou ser como o irmão fulano, eu nunca serei como o irmão daquela igreja, aquela irmã, por que não? Porque você não quer? Porque você não vai trabalhar para isso? Bom, se for isso, é um pecado da sua parte, porque você não quer ser como ela, você não quer ser fiel como ela. Não é só uma questão de admiração, é uma questão de desejar, de querer e se esforçar para ser. É uma questão de responsabilidade. Mas se você disser: eu serei ainda melhor, vou lutar para ser fiel ao meu Deus, e ainda assim não chegue a ser como um ou outro, não importa, irmãos, porque você buscou, desejou, lutou, isso é o que Deus está cobrando de você. A fidelidade de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração. Então, Salomão diz que o coração do seu povo precisa ser perfeito para com o Senhor. Perfeito diante do Senhor, o nosso Deus. Algumas pessoas fazem concessões à Bíblia, ou seja, aliás, concessões ao seu coração diante da Bíblia. Isso quer dizer que elas estão com as Escrituras, estão obedecendo à Bíblia, mas algumas coisas elas não obedecem. Elas estão vendo as Escrituras falar, mas não obedecem. E não é uma questão de interpretação.
Não é uma questão de dizer, olha, não obedeço porque eu não entendo assim. É porque ela não quer se submeter à palavra neste ponto. Ela sabe o que a Bíblia está dizendo, mas o seu coração não aceita. Então ela não quer se submeter. Ela não está disposta a se curvar diante da vontade de Deus. Seu coração reina nesse ponto. E ela não se submete. Isso é pecado. Precisamos nos curvar, irmãos, nos submeter inteiramente diante de tudo que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Curve-se diante dela, submeta-se a ela, esteja disposto a obedecer a palavra em todos os pontos. Ela é a palavra de Deus para você, ela é a verdade suprema para você. Os estatutos e juízos de Deus são a verdade de Deus para você, ou alguns você rejeita, ou mesmo não crê que sejam revelação divina. Seja o que for, seja como for, se você não se submete, você peca contra Deus. E o seu coração precisa ser ajustado neste ponto, porque ele não é perfeito para com o Senhor. Então não há concessões, irmãos. Não dê concessões ao seu coração. Não abra nenhuma concessão ao seu coração diante daquilo que a palavra de Deus diz. Nem a igreja pode abrir concessões para pessoas que pensam diferente daquilo que a Escritura manda. E nem você deve abrir concessão ao seu coração, se ele quiser desobedecer à Escritura. Então seja rigoroso, seja perfeito, esteja submisso a Deus. Se há um mistério aqui para você, se a sua cabeça não consegue ultrapassar esse mistério ou aceitá-lo, digamos assim, há um conflito na sua alma, na sua mente, e você diz, olha, eu não consigo pegar esta doutrina, e esta doutrina, a soberania e a responsabilidade, e torná-las amigas, e fazer com que elas andem de mãos dadas. Você não consegue fazer isso? Ok. Deus não está te pedindo para você fazer isso. Ele está pedindo que você se submeta a elas, que você obedeça, que você aceite o que a Bíblia diz. Não precisa você entender tudo. Quem pode entender todos os mistérios de Deus, irmãos? Quem pode entender o mistério da Trindade? O único Deus, o único ser divino que existe como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um ser que ao mesmo tempo subsiste em três pessoas distintas. Um ser que é Pai, mas também é Filho, mas também é Espírito Santo. E aqui não é uma maneira de Deus se revelar. Não é que às vezes ele se revela sendo Pai, às vezes ele se revela sendo Filho. Não, ele é três pessoas. Ele é o Pai e é o Filho. O Filho fala com o Pai e o Pai fala com o Filho. Como pode isso? Você consegue explicar isso? Você não consegue. Você só consegue aceitar que a Bíblia diz isso e se submeter a ela e dizer, é o que a Bíblia diz. Eu creio porque as Escrituras estão dizendo isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. É a confissão do antigo Israel. Mas ao mesmo tempo encontramos em toda a Bíblia que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. Quando Ananias e Safira mentem acerca da venda de um terreno, a Escritura claramente diz, vocês não mentiram à assembleia dos homens, vocês mentiram a Deus. E ali a pessoa divina que estava na história era o Espírito Santo. Por que mentiste ao Espírito Santo? É a pergunta inicial. E no final, quando eles dizem, não mentiste a homens, mentistes a Deus, o Espírito Santo. Tem coisas que nós nunca vamos entender detalhe por detalhe. Você nunca vai aceitar.
Aliás, você nunca vai entender, mas você precisa aceitar, porque a Bíblia está dizendo. Então, unir essas duas doutrinas é uma tarefa divina. Não cabe a você se submeter ao que a Escritura revela. E Salomão está dizendo isso na sua oração. Deus é soberano para inclinar o nosso coração. Faça isso, Senhor. Dobre o nosso coração para a Tua palavra, para obedecermos a Tua palavra. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam obedecer a Deus. Vocês precisam ser perfeitos diante da lei de Deus. Obedeçam em tudo os mandamentos. Guardem os estatutos do Senhor. Responsabilidade, soberania. Esta igreja precisa crer na responsabilidade que ela tem diante de Deus e sua palavra e se submeter também à soberania divina em todas as coisas. Você deve obedecer a Deus e dizer: louvo a Deus porque fui obediente. O Senhor dobrou meu coração para que eu escolhesse, amasse e desejasse tudo isso. E eu quis e amei e desejei tudo isso. Essa é a grande verdade, irmãos. Agora veja, essas duas verdades, irmãos, elas também testemunham da glória e do poder do nosso Deus. Veja o verso 59. Quando ele primeiro fala da soberania de Deus e só no final fala da responsabilidade humana, o verso 59 e o verso 60 falam do testemunho que toda a verdade sobre Deus traz. Então ele diz que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo, a ele mesmo o rei, e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir. Veja que aqui nós temos uma partícula explicativa, finalidade. Faça isso para que isso aconteça. Fazendo isso, o resultado será isso. Então, ele traz uma explicação da palavra anterior, uma explicação que conduz a uma finalidade. Então, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Essas doutrinas, e quando Deus abençoa o seu povo, guia o seu povo à sua palavra, à obediência, e guiando o seu povo à sua palavra e à obediência, e o povo em sua responsabilidade obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, resultará nas bênçãos de Deus sobre o povo, no engrandecimento daquele povo e no engrandecimento de Deus. E isso servirá como testemunho às nações do mundo sobre Deus. O que o rei está dizendo é o seguinte: quando este povo andar nos caminhos de Deus e for abençoado pelo Senhor, e reconhecer Deus em sua grandeza e glória, e se submeter a tudo que Deus diz, tudo isso será um grande testemunho para os povos estrangeiros, e eles verão que o Senhor, o nosso Deus, é o único e não há outro. Salomão está no contexto politeísta, irmãos, de muitos deuses. As nações adoravam, cada uma delas, o seu próprio Deus, ou vários deuses. O próprio Israel, por muito tempo, ele adorou a Deus e a divindades estrangeiras. Quando eles estão saindo do Egito, eles estão adorando um bezerro de ouro. A esposa de Jacó, ela traz ídolos para o lar, para a viagem, ídolos do lar para a viagem. E o povo adorava, o povo adorou Baal quando esteve ali já na terra da promessa. Se curvou diante de Astarote, sacrificava aos ídolos estrangeiros das nações. Então Salomão está falando numa época em que o politeísmo era a palavra da vez. Ter só um Deus, um único Deus, era algo irreal. Até as nações que adoravam um único Deus, elas criam que havia outro Deus, mas era de outra nação. Israel negava tudo isso e dizia: há um só Deus, o Deus de Israel, o Deus do mundo, do universo. Todos devem se curvar diante dele, ele é único, não há outro. E quando
eles obedecessem a Deus e se curvassem diante de Deus e sua palavra, em obediência perfeita, as nações iam ver que era mesmo um só Deus. E aquele Deus estava com aquele povo, abençoando aquele povo, guardando aquele povo. Foi assim, irmãos, na história bíblica do Antigo Testamento, especialmente na história anterior a Reis, lá em Êxodo em diante, Pentateuco, que muitas nações se dobraram e reconheceram a Deus. Muitas nações. Veja que na oração de Salomão, que nós lemos anteriormente, ele ora pelos estrangeiros. Ele diz, quando o estrangeiro que vier para este lugar e se dobrar diante do Senhor, verso 41, também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, já ouviu falar sobre Deus, o Deus de Israel. Verso 42 ele diz, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido. Quando esse povo vier e orar, voltado para esta casa, então ele está já pressupondo aqui que as nações estrangeiras, elas vão se dobrar diante de Deus. Muitos vão ouvir sobre o nome de Deus, o glorioso e poderoso nome de Deus, e vão reconhecê-lo como o único Deus. Então, essas doutrinas e esse poder de Deus abençoando o seu povo obediente, testifica do nome de Deus, testifica do Senhor. Quando Josué foi enviado com outro espia para a cidade de Jericó, para olhar a terra, para depois virem e invadirem, conforme Deus havia ordenado, eles vão olhar, ver como é. Há uma mulher, uma prostituta, que ela diz o seguinte, eu não vou entregar vocês. Ela descobre que eles são espiões, mas ela diz, eu não vou entregar vocês. E eles ficam com medo, são só 2 homens ali no meio de uma cidade. Se elas entregassem eles estavam mortos. Não havia o que fazer. E ele, por que você não vai entregar a gente? Aí ela diz, por causa do Senhor. Eu ouvi o que Deus fez por vocês. A mão de Deus está com vocês. Então ela já havia ouvido as histórias de Deus destruindo o Egito, abrindo o Mar Vermelho, trazendo o povo pelo deserto. Veja, a história de Deus acabou invadindo nações e muitos creram. Raabe é uma. Então, o testemunho dessas verdades que levam à bênção de Deus, ela também serve, irmãos, para exaltar o Senhor. Em outras palavras, quando você é fiel a Deus, você crê na verdade, se submete à palavra, as bênçãos de Deus virão sobre você. Eu não estou falando aqui de algo que vocês devem entender o seguinte, é tipo uma promessa católica? Não, é porque Deus prometeu que abençoaria o fiel. Ele também empenhou sua palavra que traria bênção sobre aqueles que obedecessem a Ele. Então é natural que você seja abençoado, porque Deus empenhou sua palavra. E Ele fará isso, abençoará você, se você for fiel de todo o coração a Ele. E sabe o que isso significa? Muita gente vai ver, muita gente verá pela sua vida, pelo que Deus está fazendo na sua vida, e glorificará a Deus. Não estou dizendo que todos farão isso, mas muita gente fará. Muita gente olhará para você e vai reconhecer que é Deus quem está fazendo isso na sua vida. Muitos irão crer no Senhor, buscarão o Senhor por causa disso, como Raabe e muitos outros casos. Muitos outros casos, no Velho e no Novo Testamento. Pessoas que foram impactadas porque elas mesmas viram o poder de Deus operando na vida de pessoas crentes e foram buscar a Deus. E é o que Deus está dizendo, Salomão está dizendo.
Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, dia e noite, para que faça a Ele justiça ao seu servo e ao seu povo Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então, o objetivo de Salomão é o seguinte: para que muitos venham a crer no Senhor. Reconheçam o Senhor, que não há outro Deus senão unicamente o Senhor. E que assim seja, meus irmãos. Creiam nas Escrituras. Busquem ser perfeitos na obediência a Deus. Creiam mesmo nos mistérios que são maiores do que a sua capacidade de juntá-los. Creia, se está na Escritura, creia nisso. E viva. Deus será glorificado. E muitas pessoas poderão ver a glória de Deus através da sua vida. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual era a imagem do Deus invisível no mundo. Em nome dele, Senhor Deus, nós te agradecemos e suplicamos que o Senhor incline o nosso coração, a nossa vontade, a tua vontade, Senhor Deus, conforme revelada nas Escrituras. Faça isso, Senhor, por misericórdia, por graça, por nos amar, Senhor Deus. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, faça isso, para que a nossa obediência, Senhor Deus, seja completa. Incline o nosso coração, Senhor Deus, contra a nossa natureza caída e a favor da tua palavra revelada. Nos ajude a obedecer, Senhor Deus. Dobre a nossa vontade, Senhor, para que ela busque as coisas do alto. Faça isso, Senhor. Se o Senhor nos deixar, se o Senhor nos entregar ao nosso próprio pensamento e à nossa própria vontade, sem nenhuma influência tua, nós estaremos decretados à morte, Senhor. Mas se o Senhor for conosco e se o Senhor inclinar o nosso coração ao Senhor mesmo, nós andaremos em justiça e seguiremos a Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, para sempre. Faça isso, Senhor. Nós oramos e suplicamos o nome dele. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.